Bom, primeiro falando sobre governança, a gente teve bastante coisa relacionada a DevOps essa semana, né? Primeiro falando sobre segurança e governança, né? A gente teve algumas novidades. A primeira delas, identificar e copiar objetos usando o S3 Bucket Key para reduzir a interação com o KMS, se você estiver usando o SSE KMS. O que isso significa, né? Se você precisa fazer operações em lote com o S3, então imagina que você precisa fazer muitas operações. Normalmente você, até um tempo atrás, você precisava fazer uma chamada para cada interação que você ia fazer, né? Então, se você fosse fazer uma interação, sei lá, 1 milhão de arquivos, então você precisa fazer 1 milhão de requisições API, logo, se você fosse encriptar, você precisava fazer 1 milhão de chamadas no KMS, né? Isso mudou com o uso do S3 Batch Operations, porque com o Batch Operations você consegue fazer o seguinte, você consegue fazer uma chamada e nessa chamada você mandar uma instrução para fazer coisas em lote, do tipo copiar, mover arquivos e etc. Né? Claro que se você estiver copiando efetivamente os arquivos do ambiente de fora da AWS para a AWS, aí você não tem que fazer, né? Aí você vai acabar tendo que fazer várias requisições, você vai ter que fazer vários puts lá, né? Mas se você vai fazer operações tipo AWS ali, operações server-side, né, vamos dizer assim, você pode usar o AWS Batch Operations, né. Só que isso já existe faz tempo, né, já existe há alguns tempos, alguns meses, talvez anos. O que muda? O que muda é que agora você pode utilizar o Inventory, que é um outro recurso da AWS, do S3, né, então você pode usar o Inventory para você identificar que aquilo ali você quer com encriptação, então ele não vai fazer diversas chamadas no KMS, ele vai fazer só uma chamada no KMS para aquele bando de coisas, reduzindo bastante o custo do KMS. E até o tempo de execução, né, que vai fazer, no final das contas, ele vai ter uma chamada a menos, apesar de ser uma chamada do lado da AWS, vai ser, sei lá, no caso do nosso exemplo de 1 milhão de requisições, vai fazer 1 milhão a menos, 1 milhão a menos de requisições, né. Uma coisinha boba, mas acho que é bacana, principalmente para quem não conhece o Batch, eu procurei trazer essa novidade. A gente já falou sobre o S3 Batch Operations, mas é bacana vocês conhecerem, porque é muito comum a galera fazer diversas operações, depois fica caro, ou usa o Lifecycle às vezes, né? Habilita o Lifecycle tem um custo extra ainda, ou o cara acaba fazendo várias requisições e tudo mais. Então, tá aí uma novidade legal, além de falar um pouquinho sobre o S3 Bucket Bash. Então, assim, reduz não só o custo, mas também o custo financeiro, mas o custo operacional também, né? Total, é isso aí. Quer dizer, você precisava, sei lá, fazer um script para fazer isso, né, e ficar, né, tudo bem, né, talvez dá para operacionalizar isso, mas agora você pode fazer, com o próprio Operation, você pode fazer isso de forma mais simples, né. Então você faz uma chamada só, nessa chamada você fala, copia daqui para cá, pelo evento ele já está associado que aquele cara precisa estar encriptado, então ele vai seguir essa lógica para tudo. Então, a novidade é sobre o Amazon Key Spaces. Então, o Amazon Key Spaces, que é o Apache Cassandra gerenciado da AWS, agora ele é compliance com a AWS SOC Reports, né? Então, isso é bacana para se o seu ambiente é um ambiente homologado, se você tem alguma exigência com relação a isso, né? Então, precisar ter conformidade SOC, então ele agora é possível pelo AWS SOC Reports, você habilitar ali o compliance com SOC 1, 2 ou 3. Lembrando que não necessariamente o seu ambiente vai ser compliance, mas com o report você tem como parametrizá-lo de forma que ele seja compliance com SOC. E aí, puxando já a questão do SOC, né? É possível utilizar também o SOC, o AWS SOC, com a AWS Wavelengths. A gente, né, tá sempre falando sobre o Wavelengths aqui, apesar de que para o nosso cenário, para a nossa realidade, o Wavelengths ainda não é uma coisa muito palpável, né? O Wavelengths é o serviço da Amazon onde você tem localidades que ficam dentro das operadoras de telefonia, né? Então, conectado direto à rede 5G, então você pode subir, sei lá, um EC2, um Lambda dentro da rede 5G, mas infelizmente a gente não tem ainda disponível uma Wavelength em São Paulo, por exemplo, né? Mas a gente já tem algumas nos Estados Unidos, algumas no Japão também, então o caminho é esse, né? Cada vez mais a gente esteja perto dos dispositivos móveis.
A gente já vê algumas movimentações ali, né, pelas notícias tal, que a AWS está se aproximando ali das operadoras tal, mas acho que está um pouco distante ainda para a nossa realidade, né, cara? A infraestrutura de internet aqui no Brasil, o 5G está um pouco distante, então vamos ver no futuro, né? Exatamente. Mas vamos ver, logo acho que vai acabar entrando uma wavelength aí, né? Teve aquele acordo com a Embratel, se não me engano, né? Então acho que logo rola, pinta alguma coisa aí sobre as wavelength zones no Brasil. Mas acho que é uma tendência, assim, né, a acontecer, né? Aqui no Brasil, as coisas às vezes são um pouco mais lentas, principalmente na parte... Nessa questão de telecom, pode ser que demore um pouco mesmo, né? As grandes têm que entrar, né? Exato. Tem aquelas questões burocráticas, Anatel, tem um monte de questões, né, de... Regulatórias. Regulatórias, não sei como é que fica isso, né, na verdade, porque teoricamente é uma extensão do data center, mas é aquela história, né? Você vai criar um dispositivo para vender, que esse dispositivo se comunica com rede, sei lá, rede de telefonia, por exemplo, precisa ser homologado pela Anatel, né? Então, eu acredito que deve seguir essa linha também, né? Beleza, vamos lá. Agora entrando em DevOps, temos algumas novidades aqui, né? Uma novidade pequena, simples, mas interessante, né? Que a AWS lançou o SMS Sandbox, né? Então, quando você utiliza o envio de SMS na AWS, né? Utilizando o SES, utilizando o SNS, tem várias formas de você integrar e fazer. A gente vai ver que tem várias novidades relacionadas a isso, porque o SMS agora, tal qual o serviço de e-mail lá do SES, ele tem agora o conceito de sandbox. Então imagina que você tem uma conta de um grupo de desenvolvedores que você quer testar, e eles querem testar uma aplicação que vai mandar SMS para um two-factor authentication, alguma coisa assim, que em geral é para que se use SMS hoje, SMS promocional, seja lá o que for. Mas você não quer deixar aberto o desenvolvedor ter acesso ao envio de SMS, porque, sei lá, o cara pode mandar SMS para quem ele quiser, ele pode cometer um erro de desenvolvimento, por exemplo, e mandar para 1 milhão de pessoas, além de gastar uma grana desnecessária, você também vai acabar incomodando ou até quebrando alguma regra de compliance, de boa prática, né? O SMS Sandbox permite agora que você, quando você começa a utilizar o serviço de SMS, você deixa o serviço em sandbox, e aí em cima de sandbox você habilita 10 destinations, que pode ser, por exemplo, alguns celulares da sua empresa, os celulares de desenvolvedores, ou talvez, né, é bem comum isso, assim, hoje com pandemia menos, mas num escritório você tá lá um celular móvel lá que a galera fica usando para brincar, para testar os apps, para testar esse tipo de coisa, e aí só esses 10 aparelhos vão receber SMS. Poxa, Flávio, mas como é que você faz isso? Aí tem uma validação, né? Uma subscrição, como acontece no SES, por exemplo, dá para você fazer isso, no SNS, perdão, dá para você fazer isso. Ele envia um e-mail de check-out, você valida no celular, pronto, aquele celular agora está dentro do sandbox, está dentro da caixinha do playground ali dos desenvolvedores para eles brincarem. E com isso, vários serviços trouxeram novidades, como é o caso do SNS, do Cognito e do Pinpoint, suportam o uso do sandbox, porque eles já suportam o serviço de SMS, né? Isso aí, simplesinho, mas interessante, né, pessoal? Sim, sim. O serviço de SMS, ele é um serviço sensível, né, cara? O cara pode ter acesso ali, ele vai estourar o limite da conta mandando SMS aleatório, é uma coisa relativamente fácil. Então, quanto mais controle a gente tiver nisso, acho que é melhor, né? É isso aí, só um errinho no for, né? Só um for errado, né? Só um for errado, estoura o limite da conta, o limite vai lá em cima, a reputação vai lá embaixo, e é isso, né? É isso que acontece. E a gente já viu várias vezes cliente sendo dedado mesmo, né? Sendo bloqueado pela AWS, se não, a Amazon avisa antes, mas às vezes o estrago é tão grande que não dá nem tempo. E a AWS, e ela exige que tenha o controle do lado do cliente, né? Não é, AWS, eu errei aqui, libera aí. Não é assim que funciona, né? Porque isso daí afeta todos os outros clientes da AWS, afeta toda a reputação da AWS. Então, é bom que tomem cuidado com esse serviço, porque, cara, na AWS não libera facilmente se você tomar bloco, tá? Exatamente. Por motivos óbvios, né? Você vai acabar comprometendo outros clientes, tanto com e-mail quanto com SMS, né? Você vai acabar comprometendo outros clientes, né? Se os telefones da AWS forem bloqueados ou se os IPs da AWS do SES forem bloqueados, seria um problema generalizado, né? Então, tem que tomar conta para você, né? E aí, para isso, ela exige que você siga as boas práticas. Exato. É a responsabilidade compartilhada, né, cara? Ela vai te dar toda a infraestrutura ali e você tem que fazer a sua parte. Isso aí.
te dá até os mecanismos, né? Te dá até os mecanismos. Ela avisa antes, né? Se você tá tendo abuso, por exemplo, se você tá mandando muito e-mail errado, inbound, se ela avisa, ó, X% dos seus e-mails estão sendo enviados inbounds, cara, ou você resolve isso aqui ou eu vou ter que bloquear, né? E aí, aquela história também, né? Fique esperto nos e-mails, a configuração dos e-mails lá no painel de controle, no My Account. Não esqueça de configurar lá direitinho os e-mails para que esses e-mails sejam enviados para o grupo de e-mail adequado, que abra um chamado na sua ferramenta de ITSM e tal, para você cuidar direitinho disso, né? Senão, o e-mail que chega para um cara que tá de férias, né? E aquele cara que tá de férias, né? E aí, se tudo der certo e ele estiver de férias, ele não vai estar trabalhando, então ele não vai ver. E você vai acabar podendo ser punido, né? Isso aí. Eu já vi cliente ter que sair correndo para subir outro serviço de e-mail, porque não estava conseguindo enviar e-mail transacional e travou toda a aplicação. Bom, vamos lá. Outra novidade aqui, o AWS Lambda Extensions, que a gente já anunciou aqui nos novidades da semana. Agora ele está liberado para uso geral, né, em todas as regiões comerciais. E o que é o Lambda Extension? São extensões que permitem você acoplar o Lambda, outros serviços, principalmente serviços inicialmente de monitoramento, né? Então, você ter extensões lá no próprio Lambda, no próprio serviço do Lambda, que você consegue chamar, por exemplo, o Sentry, ou Perva, ou o site 24/7 para você fazer o monitoramento. Então você pluga ali a tua aplicação, inclusive em tempo de deploy, nos estágios da sua função, para que você consiga ter integração com outros sistemas. A ideia é que no futuro próximo a gente tenha integrações com New Relic, com outros serviços e soluções, para que você possa estender as funções, estender a sua função, as suas funções Lambda, ou seu workload Lambda, utilizando esses serviços. Então, está disponível para utilizar aí. Tem um post bem legal falando sobre o seu uso e as ferramentas de monitoramento que você pode utilizar e como funcionam essas integrações. A gente já falou dele um pouquinho aqui lá no passado. Na verdade já tem, New Relic, Datadog, tá vendo? Já existem diversas extensões, AppDynamics, aí você consegue plugar essas extensões da sua função Lambda para que ele consiga fazer o monitoramento de integração. Aqui está a lista, no blog post tá todas as integrações, preço e como é que funciona. Conheciam? Conhecia, Tio Rico? Conhecia, Alan? Não conhecia. Eu tinha ouvido falar já, cara, nunca fui a fundo, mas já ouvi falar sim disso daí. Bacana. Vale um teste, eu acho, né, cara? Principalmente na parte de Lambda, né, cara? Por exemplo, de monitoramento, Tem que ver o que a extensão faz, né? O que ela integra, o que ela faz, né? Ela manda métricas de APM, dá para plugar mesmo um New Relic, ela vai fazer tudo que o New Relic precisa ou não, né? Vem todas essas Tem que testar, né? Tem que testar. Será que ela facilita ali a instrumentação, né? Essa é a ideia. Essa é a ideia. A ideia é facilitar a instrumentação e plugar diretão, né? Mas provavelmente deve ter coisas aqui que são muito simples, né? Tipo, faz um ping na função e vê o retorno dela, mas né, como tem Sentry, como tem New Relic, provavelmente deve ter coisas mais avançadas. Confesso que não sei. A gente já fez alguns projetos aqui na da rede que utilizava esse tipo de integração, mas eu não me lembro de ter visto nenhum utilizando o Extensions. Para PM, pelo menos aqui nos nossos clientes, alguns deles, a gente utiliza o próprio X-Ray, né? O X-Ray, ele integra facilmente ali com o Lambda. Exatamente. Então, a gente usa ele e, cara, para o nosso cenário, atende super bem, né? Talvez para os cenários ali mais complexos tal, a gente pode usar o New Relic ou algum outro APM de mercado. Isso aí. Porque hoje para o ambiente serverless, assim, pelo que eu entendi, você tem ali o APM para ambientes container, infraestrutura como serviço, e agora para serverless não tinha essas integrações, é isso, né? Exato. Na verdade, né, a novidade fala disso, é isso mesmo, que não estava total disponível e agora tem essa total disponibilidade. Acontece que, assim, existem implementações, sim, tá? Por exemplo, como é uma função Lambda, você pode colocar na função Lambda carregar uma lib de um serviço específico e esse serviço mandar log, mandar informações para poder alimentar uma PM. A grande questão é que isso agora está integrado direto, né, cara? Tem Facilita, então. Facilitou. É isso aí. Uhum. Facilitou e provavelmente vai ter integrações também com o back-end, né? Porque você não pode esquecer que Lambda, né? Na prática, né, pessoal? Vamos lá, né? É um container que está rodando ali debaixo do pano, só que você não tem acesso a hypervisor, nada disso, né? Então ele sobe ali, executa e morre, né? Provavelmente, se já não tem, provavelmente no futuro próximo vai ter integrações também com o ecossistema que está fora da função, né? Como, por exemplo, o CPU e memória, né? Você consegue ver você consegue ver o que está rolando, mas de dentro da sua aplicação não, né?
Diferente de um, sei lá, de um binário que tá rodando dentro do sistema operacional, né? Beleza? Mas, muito legal. Acho que esse cara dá uma bela live, né, cara? A gente fazer um testezinho aí com algum serviço de mercado. Vou colocar no roadmap aqui. Põe aí que nós faz. Bom, uma novidade agora. Pods rodando em cima do EKS com Fargate agora suportam Security Groups. Então, é possível agora você fazer regras stateful de bloqueios baseado em protocolo e porta, tanto de dentro do pod, né, de dentro do container, rodando no EKS com Fargate para fora, quanto de fora para dentro. Então, expandindo uma extensão, lembrando que é preciso estar rodando Kubernetes 1.18, né? Nós estamos na 1.20. Se você está na 1.16, você tem um problema sério, você tem que fazer upgrade rápido. E se você não roda pelo menos 1.18, você não vai conseguir usar o recurso de Security Group em cima do container. Bacana, né, cara? A gente vê pouca gente utilizando o Fargate com EKS, mas é uma feature muito interessante para quem quer ter menos overhead operacional aí de gerenciamento de nodes, né? Exato. Eu estou escrevendo um artigo sobre quando é melhor usar Fargate, quando é melhor usar instância do tipo Y, do tipo Z, porque isso depende da sua aplicação, depende do seu pod, do tamanho, né, a quantidade de recursos, quantidade de container que o seu pod tem, quantidade de recursos que o seu container usa. Depende do seu budget também, né? Tipo da máquina, o seu budget, exatamente. Se a sua aplicação precisa escalar rápido, se não precisa, né? Então, depende de tudo isso, mas, de modo geral, eu estou chegando à conclusão de que se você tem os seus nodes ocupados acima de 80%, se você consegue deixar os seus nodes acima de 80%, financeiramente não vale a pena você usar Fargate, né? Óbvio que isso é uma regra geral, vai depender de cada caso, mas agora, se você está usando menos que 80% do seu node de recursos, né? Estou falando de uma média de CPU, memória, quantidade de IPs, né? Que é um limite do EKS, né? Um limite padrão do EKS. Se você está usando menos que 80% desses recursos, aí vale mais a pena você ir para Fargate. Além do, como o Alan disse, né, do custo operacional que você reduz, você também tem essa questão ali da sazonalidade, de você não deixar muito recurso ocioso, né, porque você tem o Fargate. Agora, você tem o container como serviço, e não o node como serviço, né. Você abstrai a camada do node, né, cara? Você se preocupa mais ali com a sua aplicação, né, com o seu deployment, do que com o Node Group, por exemplo. Claro, você vai ter que uma configuração ali no começo, né, para você configurar o profile do Fargate e tal, mas depois que você configurou, ele praticamente vai abstrair para você a camada dos nodes ali, né? Exato. E uma coisa muito legal, que é essa novidade, né, que é o Security Group. Então você pode ter Security Group por pod, ou por container, se o seu pod só tiver um container. Então, aí você fala assim, poxa, Flávio, mas eu não vou expor o meu pod, né? Eu vou expor o meu load balancer. Mas você não pode esquecer que de dentro para fora você pode usar o próprio Security Group na origem de um banco de dados, por exemplo. Então você fazer a liberação via Security Group. Então você tem um universo aí de possibilidades que o Security Group tem, agora trabalhando no nível de pod no Fargate. Né? Sim. É um mundo de possibilidades que abre isso daí, né? Sim. Então, Fargate aí atualizando, né, indo para cima. Outra novidade aí de containers, né, o ECS Anywhere agora está disponível para uso geral. A gente anunciou ele aqui, né, depois do reinvent do ano passado. O ECS Anywhere é a possibilidade de você rodar containers gerenciados pelo ECS não estando na AWS. Então você pode rodar dentro do seu ambiente on-premise, por exemplo, utilizando o hypervisor da AWS e gerenciá-los pelo próprio painel, tendo todos os recursos e serviços que o ECS tem. Todos não, né? Mas aos poucos todos, né? Essa é interessante, né? Serve para o pessoal aí que tá preso lá no on-premise ou não vai fazer a migração para a nuvem agora. Acho que é uma boa alternativa de você utilizar os workloads containerizados com um orquestrador bom, né? O ECS, o pessoal compara muito com o Kubernetes e tal. Ele tem ali as suas vantagens e as suas desvantagens, assim como o EKS, mas no dia a dia a gente vê que é um orquestrador muito fácil de ser utilizado, né? Então, cara, se você tem o seu time aí que não tá preparado ainda para gerenciar um ambiente de Kubernetes e tal, o ECS é uma excelente alternativa, tá? Exatamente, é isso aí.
E tem a questão também que, às vezes, você precisa ali de um servicinho rodando on-premise por questão de latência, performance, compliance, né? Uhum. Então, tem Tem essa um caso, possibilidade. isso, tem um caso de um cliente que ele, por pré-rec, o HSM dele fica on-premise. E o workload dele de adquirência, ele é containerizado. Então, é um caso de uso de você poder fazer o deploy do ECS no ambiente on-premise, né? Claro, se você ali com Direct Connect, você consegue reduzir a latência, mas imagina que o cara não tem budget para o Direct Connect. É uma alternativa que pode ser estudada, né? Exatamente, é isso aí. Acho que a ideia, o viés principal é ele, né? Inclusive tem diversos parceiros aí já trabalhando com esse SN Connect, como a própria Equinix, por exemplo. Exatamente, isso aí. Então o cliente consegue rodar um Docker no on-premise. Ele já consegue isso, ele já consegue rodar o Docker em uma máquina Linux on-premise. Só que agora veio uma camada acima, que é o orquestrador do Docker. Que é o caso controle, é o ECS, que tem isso. Aí no caso tem o ECS, tem o EKS, tem o Mesos e algumas outras ferramentas. Mas no caso da AWS, o orquestrador da AWS, feito pela AWS, é o ECS. E aí você consegue, pelo próprio painel da AWS, gerenciar containers agora que não estão na AWS, mas que estão na sua rede física. É um bom teste também pra gente fazer, né, cara? É bom. Exatamente. Bom, vamos lá. Uma novidade que, vou ser franco, tenho minha opinião adversa aí com relação a ela, né? O Amazon SQS agora suporta High Throughput Mode no First In, First Out queues. Já tinha sido colocado em teste, né? Na verdade, você tem a possibilidade de você agora ter um throughput até 10 vezes mais rápido se você setar a sua fila como uma fila de High Throughput. E aí, dessa forma, você pode ter aplicações que consomem muitíssimo recurso. As filas First In, First Out, elas são as filas que foram criadas depois, né, do SQS padrão, que ela garante a ordem de processamento. Então, se você entregou 10 mensagens, ela vai entregar da mensagem 1 a mensagem 10, e quando for ser processada, ela entrega primeiro a 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4, depois a 10. Por que eu tenho uma opinião bem negativa com relação a essa novidade, que é uma coisa que acontece bastante em outras nuvens. Se você está usando um serviço gerenciado, né, e aí você tem que ficar nessa preocupação, eu vou habilitar o High Throughput, significa que o que tinha antes vai ficar com aquele throughput para sempre. Na verdade, faz mais sentido, na minha visão, você ir lá e aumentar o throughput do serviço padrão, né? E não você cobrar mais para você ter um throughput maior, saca? Por quê? Porque você já está pagando baseado na quantidade de mensagens enviadas, bytes transferidos, throughput, data transfer, etc. Né? Então, por isso eu entendo que, na verdade, não deveria ser uma funcionalidade extra por um custo extra, e sim um aumento de limite mesmo, né? Um aumento de performance do serviço, como acontece em diversos outros serviços da AWS. Dei até um feedback. Isso aí, e basicamente escalou, pagou, né? Seria uma forma bem mais simples de prover isso para o usuário do que o cara ir lá, habilitar. Imagina o cara habilitou, esqueceu, de madrugada não ter requisição, tá apagando. Exatamente. Porque senão ele vai, se o cliente quiser trabalhar com High Throughput, ele teria que deletar o SQS atual e criar um novo? Cara, boa pergunta. Eu não testei, mas eu acredito que seja só uma flag, o tio Rick, a gente vai lá e desabilita, habilita, tá? Mas mesmo assim, né, aquela história. Mas você tem que automatizar isso, sendo que são serviços gerenciados, né, cara? Você vai ficar... Você acha que teria que ser automático, assim? Não, eu acho que não deveria ter, né? Assim, esse é o limite do serviço. O throughput é o throughput que, cara, teoricamente é o throughput que a não aguenta lá, cara, entendeu? Não tem que ficar limitando o throughput, porque um negócio serverless, certo? Então, se é serverless, cara, você taca a pau ali, ele vai responder para você o mais rápido possível, concorda? Uhum. Agora você fala assim, não, agora tem, seria uma coisa que você diz assim, não, tem um S3 mais rápido, um S3 mais performático e menos performático, sabe? Não, cara, aumente o limite do S3 e eu tô pagando por volume, né? Entendeu o que eu quero dizer? Uhum. Na Azure tem bastante isso, cara. Você tem lá Functions, aí tem a Functions Premium, né? É mais rápida, mais performática. Cara, sabe? Eu entendo que você esse lado, quem precisa de mais performance paga mais, quem precisa de menos paga menos, mas é um serviço serverless, né, cara? Eu tenho que a minha visão é que eu tô pagando por volume, eu tô pagando por granularidade, né? Eu já pago um pouco a mais por ciclo de processamento do que se eu tivesse um EC2, por exemplo. O EC2, ele é travado, né? Entendeu? O EC2, ele tem um limite de performance.
Serverless não, cara. Em tese, eu entendo que o modelo do serviço deveria ser diferente do que o apresentado nessa novidade, né? Que acontece muito na Azure lá, por exemplo, né? Sempre que eu vou ver alguma coisa lá na Azure, que eu vou tocar alguma coisa na Azure, eu falo assim, não, mas talento, habilita o Functions Premium, aí você paga, tipo, sei lá, X% a mais para você ter uma função, uma função Lambda que te responde mais rápido, entende? O serviço é assim, né? Teoricamente, lá no Lambda, né? Eu aumento um pouco a memória, ele vai me dar um pouco mais de memória, um pouco mais de CPU e tudo bem, né? Entendeu? Eu ajusto de acordo com a minha necessidade, não eu tenho um... Por que acontece? Eu pego o serviço, ao invés do serviço, mesma coisa que assim, eu uso lá, sei lá, o Gmail, eu uso o G Suite. Então eu tô usando lá o G Suite e tal, tudo. Aí do nada meus e-mails começam, sei lá, demora um pouco. De vez em quando atrasa, né? O e-mail demora um pouquinho para chegar e tal. Aí o G Suite fala: agora temos um novo serviço que é muito mais rápido e não atrasa. Esse é 20% mais caro. Premium. É o Gmail Premium, exatamente. Fast Gmail, entendeu? Então, sei lá, não tem muito. Tipo, tá trânsito na marginal. Agora vamos fazer uma marginal B. Essa marginal você paga pedágio e não tem trânsito, entendeu? tipo isso. Vamos lá, próxima novidade. Eu trouxe essa novidade, pessoal, que é uma funcionalidade, é um recurso novo, né? O Toolkit para o JetBrains, para uma ideia de desenvolvimento que já suporta integração automática com o App Runner. Então, o App Runner a gente anunciou aqui há umas 2 semanas, um serviço novo da AWS para gerenciador de containers for DAMs, né? Então, cara, você não manja nada, você só quer mandar o seu container lá e seu container sair falando. Inclusive, vamos ter unboxing de App Runner numa das lives da rede aí nas próximas semanas. Mas o que é legal é que mostra essa integração, né? Então, o próprio desenvolvedor da ideia dele mesmo, ele vai tacar pau e ele já vai mandar sua aplicação para produção ou para desenvolvimento. Sim, bacana. Acho que a tendência é, nas próximas semanas, a gente ter bastante novidades relacionadas ao App Runner, né? Isso aí, ele integrando com um monte de coisa, né? Um monte de ideia aí, provavelmente vai ter, cara, Eclipse, vai ter integração com tudo, né? Sim. E inclusive, o toolkit do JetBrains, ele é open source, né? Então, provavelmente, a própria comunidade também começar a desenvolver em cima ou criar outros, né? Vale a pena, hein? Legal. App Runner, o Light Sales dos gerenciadores de container, dos orquestradores de container. Uma outra novidade aqui é com relação ao CloudWatch Logs. Então, o CloudWatch Logs agora anunciou o suporte à dimensão nos filtros das métricas. Então, quando você vai fazer um filtro por padrão, você conseguia fazer filtros, quero logs XPTO, quero logs assim, quero logs assado. Agora você consegue colocar outra dimensão nesses logs. Então, você consegue fazer buscas mais assertivas. Por exemplo, eu quero buscar os logs do ambiente de produção, mas baseado no volume do tráfego. Então, eu quero ter o tráfego, eu não quero contar quantas requisições tiveram em produção, eu quero contar o tráfego que tiveram nas requisições dos volumes de produção. Então, agora eu consigo fazer isso de forma bem simplinha, ou separado por espaço ou via JSON. Então, eu consigo parametrizar agora isso aqui na própria CloudWatch, na console lá do CloudWatch Logs, ou fazer via chamada de API, e aí eu posso setar uma condição para o contador e uma condição para o filtro, né? Então, bem legal, novidadezinha simples, mas para deixar um pouco mais poderoso. O CloudWatch Logs. O CloudWatch Logs já tem bastante poder, né? Bem para complementar essa nova feature. Mas o CloudWatch é muito bom, cara. Eu gosto demais do CloudWatch. Sim, é legal que ele tá ficando boladão, né? No começo a gente falava, é simples, não faz nada, não faz a metade do que faz o LK, que faz o Elasticsearch. Mas, cara, aos poucos tá ficando bombadão, né, cara? E assim, a gente tem que imaginar que é um negócio que vai perdurar por anos, né? Então vai ficando cada vez melhor, né? Sim, eu só acho um pouco ruim o dele é o custo. Mas acho que, conforme o pessoal vai usando aí, acho que no futuro a AWS deve diminuir o custo dele. Sim, diminuir o custo e a gente vai aprendendo a usar também, tem isso também, né? Às vezes, né? Sim, ingestão, acho que o principal é a ingestão, cara. A ingestão eu acho muito caro. Exatamente, a ingestão também acho que o custo-benefício é bem baixo mesmo. E a gente pega também muito cliente que está acostumado a mandar qualquer coisa para log, também tem isso, né? O cara manda lá, habilita lá o debug do log e depois não habilita, isso acaba gerando custo, né? É bacana porque como o cara paga, né, normalmente lá no Elasticsearch, né, recai sobre a operação, né? O Elasticsearch tá lento também, bicho. Você habilitou o Elasticsearch, precisa aumentar o disco e tal. No caso do CloudWatch Logs, não, porque isso acaba se ficando na conta da aplicação, né? Sim. Uma outra novidade sobre o CloudWatch, essa novidade eu gostei bastante, eu queria testar, confesso que não testei, ela saiu dia 1º, né? O CloudWatch agora adicionou um control plane para o consumo das APIs, né? É muito comum a gente ver
custo de CloudWatch aumentando, e aí a gente tem que entrar no CloudWatch. Eu tenho até uma consulta via Tina, né, uma query via Tina, que eu faço em cima do CloudTrail, para poder ver onde é que está o maior ofensor de consumo do CloudWatch, porque às vezes, por exemplo, é chamada de API. Então, sei lá, você pluga uma aplicação qualquer, essas aplicações tipo New Relic, que plugam e tiram todos os dados lá extraem os dados do CloudWatch, né, via API, isso tem um custo, né, isso não é gratuito, né, para você ficar fazendo as chamadas do CloudWatch, fazendo consulta no CloudWatch ou escrita no CloudWatch o tempo todo, isso não é gratuito. Então é bastante comum pegar cliente com consumo alto e o consumo em função disso, né. O Grafaninha, né, você colocar, você integrou lá com o CloudWatch, o Grafaninha vai ficar batendo lá e você tem que pagar, cara. Exatamente, é isso aí. E aí, às vezes, tem uma coisa meio descontrolada, ou a pessoa vai lá, vai abrir lá o Grafana, aí tem lá no plugin lá do Grafana, tem, cara, 1.300 checagens, o cara nunca vai usar, o cara vai lá e sai clicando todas, né, select all, aí você fica fazendo um monte de consulta toda. Coloca pra atualizar de 5 segundos. Exatamente, é isso aí. Aí quebra a firma, É bem isso. Agora, com Control Plane, agora você consegue gerenciar isso, então você consegue, por exemplo, criar planos, criar limites ali para você saber quanto que está sendo consumido, tal, tudo mais. Eu confesso que eu não testei ainda, mas bacana que vai ficar mais fácil de fazer isso agora, não vai precisar ficar automatizando para poder chegar onde a gente quer. Boa, legal. Então tá aí a documentação do Usage Metrics aí, que você então tem agora uma métrica nova lá, que pode ser vista pelo próprio CloudWatch, uma métrica ali específica que você vai poder setar ou fazer chamada dela via API. É bom até para segurança, né, cara? Você saber ali o que tá acontecendo. Exato, por um alarme, né? Por um alarme, por no set ali do seu CloudWatch. Vai que vaza alguma credencial e começa a arregaçar a API da AWS buscando coisas na sua conta. Exatamente. É isso aí, varrendo o seu CloudWatch, né? Isso aí. Agora, entrando em operações, né? O AWS Transit Gateway aumentou o SLA de 99,95%. Opa, desculpa, voltando aqui. O AWS Transit Gateway aumentou o SLA de 99,95% para 99,99%, né? O que é muito legal, porque o Transit Gateway ele é um serviço que você acaba... É complexo você fazer a autodisponibilidade dele, por exemplo, em 2 regiões. Não que isso não dê para fazer, é claro, mas em geral você acaba dependendo. Você pluga um Direct Connect nele, por exemplo, em São Paulo, como é que você vai fazer, né? Vai plugar um Direct Connect também lá em Norte Virginia, fica difícil. Dá, né? Vai ficar um pouco caro. Então eles aumentaram aí o SLA de 99,95 para 99,9, provavelmente improvements ali dentro da própria infraestrutura da AWS, que permitiram a AWS se comprometer com o SLA maior do serviço do Transit Gateway. Eu não me lembro do Transit Gateway ter dado problema, não sei se vocês já tiveram esse caso, só com um probleminha outro de VPC que teve, né, caso específico, mas ficou bem pouco tempo fora. Eu também nunca vi dar problema, não. Ele é ali na sua infraestrutura de rede, o Transit Gateway é um serviço muito importante. Ele, dependendo da sua arquitetura, cara, ele é um core. Então, toda e qualquer melhoria que venha a se aplicar no Transit Gateway é super válida, né? Exato. É que ele passa a ser um ponto principal ali, né, na parte de roteamento e tudo mais. Agora eu fico tentando entender o que pode ser feito para aumentar, né, esse SLA. Se, por exemplo, você tem 2 equipamentos ali que por baixo dos panos ali, né? Isso aí, provavelmente foi isso. Na verdade, eu devia ter 2, deve ter colocado 3. Então, 4, colocaram o terceiro, né? Exatamente. Deve ter sido mais ou menos essa linha, tio Ri. Mas agora a questão é, se eu quero fugir desse 0,001, né? Fizeram um full mesh ali. O que eu faço? Exatamente, o que eu faço, né? Mas, legal, bacana. Novidade boa. Se alguém não utilizava o Transit Gateway em função desse SLA, lembrando que 99,95 não é tão pouco tempo, né, pessoal? Se a gente olhar lá 365 vezes 24 horas, né? Fazer isso vezes 0,05, é isso aí. 0,05, é isso aí. É isso aí. Aí dividido pelas 24. Isso não, que eu fiz? Não, fiz besteira, né? 365 dias, 24 horas no mês. É que não sei qual é a apuração do SLA, precisa ver a documentação, mas vamos ver. 365 dias vezes 24 horas vezes 0,0... Ah, não, fiz besteira. Aqui. Vezes 0,05. Então, estamos dizendo o seguinte.
se fosse uma apuração anual, né, que o Trust Gate poderia ficar 43 horas fora durante o ano, né? Então não é pouco, né, se você for pensar em Sim, sim. 99,95. Agora esse número cai para 8 horas e meia. Parece ser pouco, mas é muito, né, cara? Cai de 43 para 8. Exatamente. Depende da apuração, assim, né? Mas estamos falando de uma apuração anual, né? Então é isso aí. Uhum. Parece ser ali, ó, 0,5 só, não significa nada, mas aí, ó, a diferença. Exatamente. NiceDCV tem suporte ao Web Client, né? O NiceDCV é um driver, né? Um conjunto de drivers ali da AWS, desenvolvido pela AWS, que suporta o acesso remoto de alta performance, principalmente utilizado em HPC, aplicações 3D, para você poder fazer o acesso remoto por exemplo, um desktop virtual, né? E agora ele suporta, ele tem um driver agora que suporta o web client com diversos novos improvements, né? Então, o NiceDCV é um recurso, um serviço bem legal, bastante utilizado para alguns workloads específicos ali, onde a latência, então tem diversas otimizações para que a performance de quem está acessando remoto, para não ficar aquela sensação de remote desktop, né, cara? No remote desktop, por exemplo, não dá para você desenvolver ou trabalhar via 3D, né? O NiceDCV, ele é um projeto da AWS para esse tipo de solução. Novidade sobre o SSM, o AWS Systems Manager Session Manager plugin para a AWS CLI, agora é um projeto open source, então você consegue integrar, para quem não sabe, você consegue integrar a sua CLI com o System Manager Session Manager, para você poder fazer acesso remoto em servidores via CLI, você consegue integrar isso com o CLI da AWS. Então, eu não quero plugar na console para acessar via web a console de um servidor, por exemplo. Você consegue fazer isso via AWS CLI, né? Para isso existe um plugin, e esse plugin, agora ele tem o código aberto, é desenvolvido pela própria comunidade, e tem suporte para Windows, Linux e macOS. Boa. Para quem não sabe, o Session Manager, ele abre a possibilidade de você abrir sessões SH ou RDP no seu servidor, sem deixar as portas 22 ou 3389 abertas. A partir do momento que você faz também ali o acesso via Session Manager, ele vai herdar as políticas do seu IAM, e aí, se tiver bem configuradinho o seu System Manager, ele vai conseguir logar ali e gerar alertas do que o usuário está fazendo dentro da máquina, né? Exatamente. Isso que é muito legal, né? Que você consegue ter log, por exemplo, do SSH, né? Da console, do Linux, você consegue saber comando a comando quem deu e quando, né? Inclusive... Exato. É uma gravação, né, cara? É uma gravação mesmo que faz, joga por S3, encripta. Então, atende ali boas partes dos requisitos do pessoal de segurança tanto pede, né? Exatamente. Isso aí. Integrado direto na console, né, cara? Isso que é muito legal. E agora, o AWS CLI, agora o projeto virou open source, né? Então, a AWS abriu o código do plugin. Para quem quiser mexer, brincar com ele, integrar, embedar ele na sua aplicação, né? Você pode usar o SSM lá como agente e não ficar preso na console da AWS. Mais uma novidade sobre o NiceDCV aqui, acabou ficando desconectada, né? O NiceDCV, a nova release agora 2021, a primeira release desse ano, traz novidades na acuracidade de áudio e vídeo síncrono, né? Então melhorou ainda mais aí a performance da sessão, que já funciona muito bem. Eu confesso que me surpreendi quando eu fiz o teste a primeira vez. Amazon FXS for Lustre, né? O Lustre, ele é um protocolo para servidor de arquivos compartilhado de altíssima performance, né? A AWS suporta o Lustre dentro do serviço FSX para você montar servidores de arquivos compartilhados com altíssima performance. A novidade é que agora ele suporta compressão de dados para você guardar menos dados. A novidade é legal, pode trazer redução de custo, depende do uso que você vai usar do FSX for Lustre, mas o FSX for Lustre ele tem sempre um viés ali de alta performance. Então, se você está habilitando compressão, entende-se que você vai acabar perdendo um pouco de performance ali. É óbvio que a AWS pode absorver esse overhead, não é tanto a ideia. Por outro lado, o custo do Lustre,
ele é baseado, a performance do lustre é baseado pelo tamanho do disco. Então você determina ali o tamanho do disco para você ter a performance. Então é muito comum você ter cenários com lustre, onde você acaba tendo que deixar o disco maior, tio Ri, do que o que você efetivamente precisa. Então acaba sobrando disco, porque para aumentar a performance, afinal você está usando o lustre para aumentar a performance. Então, não sei se vai trazer ganhos muito grandes ali, mas... Aqui ele fala de redução que traria uma redução de custos aí para ambiente de machine learning, HPC, né, analytics, pelo que eu entendi. Até vai trazer, mas né? não para tudo, né? Exatamente, até vai trazer para alguns cenários aí, talvez, tal, mas assim, como eu disse, vão ser alguns cenários aí que vão acabar que não vai conseguir, porque já tá sobrando disco lá, o que adianta eu habilitar com pressão, concorda? Exato. Já tá sobrando disco mesmo, eu não posso diminuir, porque se eu diminuir, vai diminuir o throughput, né? Então, em alguns casos... caso a caso, né? Exatamente. Mais uma do CloudWatch. Então, o CloudWatch Research Health é uma funcionalidade nova dentro do CloudWatch, que agora você consegue ter ali um dash bem legal ali mostrando como estava, parecido com o status da AWS, sabe? O status check da AWS, sobre um serviço específico, né, baseado nas métricas. E aí eu trouxe aqui um print de um blog, que não é da própria da AWS, mas o pessoal da AWSfeed.com testou, né? Então, que a gente consegue ver, tá vendo? Ó, que ele mostra ali, ó, tá vendo, o consumo de CPU, como é que foi, você consegue traquear isso, dar um knowledge lá, explicar o que aconteceu naquele momento e tal. Então, bem um recurso parece simples, mas bem interessante, né? Agora, falando sobre banco de dados, o Amazon Document DB agora suporta Global Clusters. Então, o mesmo recurso que é suportado lá no Aurora, que a gente já avisou aqui, lembrando que por baixo dos panos, né, na parte de hardware, o DocumentDB ele é muito similar ao Aurora, né, ele usa conceitos muito parecidos, como, por exemplo, o consumo de IOPS on demand, onde você tem, entre aspas, a torneira dos IOPS aberto, e agora ele traz também o suporte de Global Cluster, onde você pode estender um cluster de DocumentDB, o MongoDB gerenciado da AWS, para outras regiões, né? Assim você tem, você além de melhorar a performance para algumas aplicações globais, né, que precisam ser utilizadas em mais de uma região, você também tem a possibilidade de utilizar isso como técnica de disaster recovery. Uma alternativa aí ao Atlas, né? Aqui é uma solution, né, pessoal? Eu trouxe essa solution porque fala do FSX, e a gente já utilizou essa apesar dela aparecer aqui no Novidades da AWS agora, ela está disponível há algumas semanas, a gente já usou num projeto da rede, né? Ela é uma solution da AWS que já monta para você um SQL Server Always On Failover Cluster, bonitinho, pronto para ser utilizado. Tem um blog post aqui bem interessante que mostra ele como é que ele funciona. Teoricamente, 3 cliques, está no ar. É claro que, né, você precisa fazer seus ajustes, suas parametrizações, mas ele mostra, tem a possibilidade de você habilitar lá em às vezes diferentes, e ele já sobe tudo bonitinho para você no próprio blog ensinando como fazer. Ele supre talvez um problema, uma dificuldade que tenha, né, trabalhar com SQL Server. Exato. E acaba dando um suporte, né, para que isso aconteça, né? Exatamente, é isso aí. Ele já utiliza como servidor de arquivos o FSX para ele poder fazer, né, como se fosse usar o FSX como o storage, né? Normalmente no setup dele você tem um storage, ele usa o FSX como o próprio storage. Legal, né? Eu acho legal. Agora falando sobre... Opa, desculpa, Thierry. Não, uma limitação, né, que provavelmente tem nesse ambiente de SQL Server, e agora eles testaram, provavelmente, homologaram, né, o FSX para dar um suporte, né? É isso aí. E tá pronto lá, bonitinho a solution, saca? Então você pode pegar a solution lá e tacar fogo, que teoricamente vai funcionar. Bom, mais um anúncio que a gente já fez aqui, mas que agora está disponível para uso geral. O Redshift ML, né, a possibilidade de você utilizar a lógica do SageMaker para você ter machine learning utilizando só a sua base de dados, seu data warehouse. Então, via queries ali, você consegue interagir com o Redshift de modo que o Redshift de forma automática chame o SageMaker, né, o autopilot do SageMaker para treinar o seu modelo e já trazer respostas, já ter um modelo treinado para poder dar respostas utilizando inteligência artificial através do Redshift.
disponível para uso geral. A gente já falou sobre essa novidade, estamos dizendo agora porque, estamos falando novamente, porque agora ela está disponível para uso geral, ela estava em preview, e tem um blog post aqui bem interessante que mostra aí como é que funciona, qual que é a lógica, e é muito legal para quem quer usar Machine Learning, mas não conhece sobre Machine Learning, não conhecem sobre o uso do SageMaker. Você pode fazer isso por intermédio do Redshift. Então, conforme os dados vão entrando no banco, o modelo vai sendo treinado. É claro que você precisa estudar um pouco, entender um pouco de Machine Learning. Né? Aqui uma novidade numa solution da AWS que eu quis trazê-la, porque eu já precisei usar essa solution. É a solution chamada Amazon Workspace Custom Optimizer, que na sua versão 2.3 agora tem suporte a workspaces que estão dentro de VPC, mas eu vou dizer o que faz essa solution. Essa solution, ela se conecta ao seu workspace, entende o consumo do seu workspace e ajusta se aquelas workspaces têm que ser on-demand ou reservadas, né? Então, as workspaces reservadas, quando você reserva ali o consumo, muda o tipo de contratação, elas ficam mais baratas se você tem um uso ali de mais que uma semana por mês. Eu já fiz esses cálculos. Então, essa solution, o que ela faz? Ela fica checando e ela entende, peraí, essa workspace está sendo usada pouco, então ela muda o modelo para o modelo não reservado. Opa, essa workspace passou a ser usada 7, 8 dias por mês, então está na hora de mudar ela para o tipo com comprometimento mensal maior, né? Lembrando que você sempre tem um custo, tá, das workspaces mínimo ali, porque você tem o disco, a infraestrutura dela, mas tem como você mudar, fazer essa otimização, se vai ser por custo de hora ou por custo de mês. Legal, fica, né? Fica muito caro, né? Aí tem que deixar essa administração a cargo do cliente, né? Isso acaba ajudando, apoiando ele a tomar... Cara, ela automatiza, cara. Ela vê toda vez que estão usando, ela fica fazendo cálculo ali, né? Integra com o CloudWatch, com o próprio Workspace, com o S3, e ela fica checando ali se o consumo está alto ou está baixo, fica mudando. Provavelmente isso aqui vai ser integrado, né? Como se fosse um tier automático, igual tem lá no S3, né? Ele vai ficar automatizando o tipo de forma dinâmica para você. Life cycle de Workspace. Exatamente, isso aí. Outra novidade aí sobre o Amazon Kentra, agora ele tem a possibilidade de fazer sugestões de perguntas, né? O Amazon Kentra é o serviço da AWS de perguntas e respostas, o mesmo utilizado lá no Amazon.com, que a Amazon trouxe dentro do portfólio AWS. Então você consegue fazer perguntas para ele, baseado numa base de dados, ele te dá as respostas. Agora ele também te sugere outras perguntas, como quanto custa os tênis da Nike? Aí ele diz, você quis dizer tênis da Adidas, né? Então essa possibilidade agora está disponível Amazon Kentra. Bem legal, né? Não precisa desenvolver, tá tudo prontinho ali. Toda interação via console ou API. E uma novidade bem legal, serviço novo da AWS, pessoal. Amazon Location Service agora está disponível para uso geral. Ele não é mais um serviço experimental, né? Análogo do Google Maps, agora pode ser utilizado dentro da AWS, onde você pode gerenciar, utilizando com integrações nativas. Você pode ter serviços de geolocalização, rotas, tracking, e outras. Você acaba usando isso esse serviço nas aplicações, seria isso, Flávio? Essa é a ideia. A ideia é você embedar ali, né? Então, se a gente der uma olhadinha aqui no serviço, a gente vai ver, né, que a gente consegue embedar dentro da sua aplicação para você fazer as suas integrações, traçar a rota, mapear. E na página do serviço, né, tem alguns blog posts já sobre o serviço, foi divulgado no reInvent do ano passado, né? E tem um videozinho aqui de 30 minutos mostrando ali como utilizar, quais são as suas principais funcionalidades. Amazon Maps. Exatamente, Amazon Maps, né? Amazon Location. Tem um blog post do Jeff Barr ensinando aqui os primeiros passos, né? Então você consegue... Legal, hein? Esse tipo de processamento aqui de aplicação aqui é bem complexo quando você tenta fazer isso dentro de casa, sabe? Então, ele tem a possibilidade, por exemplo, de você fazer recortes, figuras geométricas, mapear locais, por exemplo, para a parte de agro, é bem interessante você utilizar esse tipo de serviço, é bem comum esse serviço ser utilizado. Tio Ri, é isso. Fiquem em casa e estudem.